o professor precisa ter incentivo, que é um plano de cargos e carreira. Em cima do piso precisam vir as gratificações, né? Então, o plano precisa ser aprovado, ou quem já tem revisto. Outro ponto importante é o incentivo para a qualificação profissional dos educadores, né? O educador que já tem faculdade, fazer a sua pós-graduação, o seu curso, né, de mestrado e assim por diante. E por último, eu queria dizer que é muito importante para a qualidade da educação e a valorização dos trabalhadores da educação a ampliação da hora-atividade, né? Nós temos hoje um ganho, que é a Lei do Piso Nacional de Salários, que diz que o professor precisa ter pelo menos 1/3 da sua carga horária para atividades extra-classe, a chamada hora-atividade. Então, para ele fazer o seu planejamento, para ele estudar, para corrigir as provas, para corrigir os trabalhos, ele precisa ter um tempo na escola para tudo isso. E não trabalhar na escola, uma carga horária pesada, e ainda levar trabalho para casa. Dessa forma, o prejuízo é na qualidade do ensino. Claro, claro. À vontade, agora a palavra então, professora Ângela. Tá, obrigada. Eu queria fazer uma parte e dizer o seguinte: a participação, ela não é uma dádiva, né? A participação, ela é construída. Então, a gente só aprende a participar participando. E eu tenho falado isso com os professores, com meus alunos, que é o seguinte: o professor é a categoria onde tem o maior número de pessoas. É o professor, no mundo inteiro, né? E nós estamos passando por uma fase que se chama, existe um sentimento de mal-estar docente, é o nome que se dá internacionalmente, porque é essa fase que o profissional, como profissional, ele se vê desvalorizado pela própria sociedade, né? Por isso a gente vê tanto problema dentro da escola. Agora, o que acontece? O professor, ele não pode só estar preocupado com a formação dele pessoal, ele tem que estar se preocupado também de estar inserido dentro de um sindicato. Porque ele sozinho, ele é solitário. O problema dele é só dele. Então, quando ele está inserido num sindicato, discutindo seus problemas, ele passa a ter uma força muito maior. Então, a gente se pergunta por que essa categoria, onde tem o maior número de pessoas, é tão enfraquecida e tão fragilizada, né? Então, eu acho o seguinte: essa formação do professor, na Coreia do Sul, nós tivemos na década de 60, no mesmo patamar com o Brasil. E hoje a Coreia do Sul, ela exporta pesquisadores, né? Lá o professor ganha em média R$10.500 se a gente fizer uma relação de salário. Mas também tem uma coisa, ele é cobrado. Se o aluno não aprendeu, ele não sai da escola enquanto ele não aprender. O professor tem aquela preocupação. O problema do aluno não aprender é problema do professor, não é problema do aluno, né? Então, eu acho que nós estamos longe de conseguir atingir isso, no sentido de que nós precisamos deixar de ser um profissional solitário, com um problema só dele, né? Fazer um coletivo, né? Essa discussão coletiva, aprender a participar, porque a educação nossa não nos permitiu isso. A gente não participava de nada, né? Então, hoje o professor tem que saber disso, sair do seu cantinho, da sua acomodação, participar realmente para poder conseguir alcançar, né, e atingir aquilo que a gente quer, que é a educação de qualidade. Obrigado, professora. Eu quero mandar um abraço especial às pessoas que estão na Praça de Coelho, onde a FETEMES instalou um telão de 12 metros quadrados, são cerca de 1.500 pessoas que acompanham ao vivo esta teleconferência e com certeza nos engrandecem com a sua participação. E agora, mais uma questão aqui, eu quero voltar à questão ao professor Jaime. A FETEMES e a Confederação Nacional da Educação querem apresentar propostas ao Plano Nacional de Educação no governo. O que vocês reivindicam? O que precisa ser melhorado, professor? Olha, é importante essa questão, até complementando o que o Pedro fala, né, sobre o financiamento da educação. A Federação e a nossa CNTE, nós participamos ano passado efetivamente da construção da CONAI, né? Que é a Conferência Nacional de Educação, a primeira conferência. Não só o movimento sindical, mas também o movimento social, o movimento estudantil, o representante de pais. E dessa conferência nós elencamos várias emendas, vários pontos importantes. O Plano Nacional, o projeto que hoje está no Congresso Nacional, ele tem 20 metas, e dentro dessas metas ainda há uma lacuna muito grande, que nós queremos que essas metas aprovadas no CONAI sejam implementadas. Por exemplo, o Pedro falou sobre o Plano Nacional que terminou o ano passado, né, de 2001 a 2010. No Estado também tivemos um plano estadual, o professor Ronaldo participou desse momento, nós tivemos um plano estadual de educação também que teve a sua validade até 2010. Só que um plano
nacional, ele é mais um conjunto de boas intenções, um conjunto de metas do que exatamente dados concretos. O que nós queremos, por exemplo, que tenha dentro do Plano Nacional uma lei de responsabilidade da educação, por exemplo. Nós sabemos que no final dos anos 90, a lei de responsabilidade fiscal moralizou muito as administrações públicas, municipais e estaduais, né? Então, por exemplo, se nós tivermos um Plano Nacional de Educação que prevê coisas bonitas, coisas belas daqui a 5, 6 anos, mas se nós não tivermos um mecanismo para cobrar efetivamente o cumprimento dessas metas, vão ficar apenas metas. Então nós queremos, por exemplo, que seja criado uma lei de responsabilidade de educação para punir aqueles administradores públicos que não cumprirem as metas dentro do seu plano. Fundamental aumentar para 10% do PIB, Pedro, Ângela, o investimento. A gente acha que a economia brasileira está crescendo, 10% do PIB hoje vai ser muito mais dinheiro na educação do que há 10 anos atrás, que o Brasil hoje está em franco crescimento econômico, é uma potência, a 8ª potência mundial, né? Mas achamos importante que, por exemplo, no Plano Nacional, estabeleça prazo para isso, ou seja, até 2014 tem que chegar a 7%. Até 2018, 2020, tem que chegar a 10%. Ou seja, não pode simplesmente, vai ter como meta, mas vai ficar ainda naquela questão, dependendo da disposição financeira de cada governo. Ou seja, tem que botar as metas, tem que estabelecer as questões e tem que ter controle social para a gente fazer cobrar. Um fórum, criar um fórum onde haja participação da sociedade, através do sindicato, através da Associação de Pais, representando os alunos, para que cobre o cumprimento ano a ano dessas metas dentro do Plano Nacional. Outra questão importante e fundamental, por exemplo, em relação à gestão democrática, né? Nós temos aqui no estado, agora vamos ter eleições diretas para diretor novamente, mas tem muitos estados ainda, muitos municípios, que a direção de escola, por exemplo, é um cargo de confiança. Às vezes nem é do quadro. Nós temos secretários de educação aqui no interior do estado que são tenentes da Polícia Militar e é secretário de educação. Então nós entendemos que tem que ser alguém do quadro. Então nós queremos que estabeleça dentro do Plano Nacional também que a gestão democrática seja uma regra em nível de Brasil para que a educação seja realmente aberta, democrática e tenha a participação de todos. É fundamental para a gente também que tenha, como falou a Ângela, professores capacitados, professores concursados e que seja garantido, dentro do Plano Nacional de Educação, que verbas da educação seja também para a capacitação continuada, né? Nós temos hoje no estado do Mato Grosso do Sul, mais de 90% tem nível superior, 37%, 38% já tem um curso de especialização. Mas em nível de Brasil, na região norte, por exemplo, nós temos 45% dos professores que não completaram o ensino médio ainda. Então isso é uma defasagem. Acho que a lei do piso nacional, ele veio para criar uma política salarial em nível nacional que vai criar o início de carreira igual para todos. Quem tem orçamentos mais generosos vão poder e devem pagar mais, não é para tabelar por baixo os salários, mas também vem nessa questão de começar a se discutir um sistema nacional de educação articulado, onde tenha não só o termo colaboração, Pedro, como tem na LDB, mas tenha a cooperação, obrigação dos 3 níveis de governo, de Estado, investir na educação. E repetindo também aqui mais uma vez foi dito, que a educação nesses 10 anos daqui até 2020, ela seja uma política de Estado, não de governo. Ou seja, mudou-se de governo, vamos mudar a política de educação. Não, tem que ser de Estado. Ou seja, tem que ser da sociedade. A sociedade vai saber o que está escrito no Plano Nacional e sabe que nesses 10 anos, se eu tiver o Antônio, o José ou o Mané de governador ou de prefeito, ele vai ter que cumprir o que está no plano. Ele não vai lá e criar uma nova tipologia, uma nova pedagogia, só porque ele tem uma concepção diferente de educação. Então, acho que isso é fundamental. Socializar, democratizar. E, para completar, eu acho ainda também que é importante para nós a questão de lembrar que a educação também tem que profissionalizar todos os atores dentro da escola. Os funcionários administrativos de escola é fundamental que seja profissionalizado. Nós temos uma dificuldade, por exemplo, principalmente nas redes municipais, onde os administrativos da educação não são específicos da educação. É o mesmo administrativo que trabalha na obra, que trabalha na Secretaria de Saúde, que trabalha na Secretaria de Administração. E nós entendemos que a educação é feita por professores, diretores, mas também por funcionários administrativos profissionalizados. Nesse sentido, nós avançamos bastante nos últimos anos. Ok, obrigado, professor. E são muitas perguntas que chegam também pela internet. E você pode encaminhar o seu comentário para o e-mail fetemes@terra.comunicação
sem o tio, né? @fetemes.org.br. Participem da nossa teleconferência A Educação no Centro do Debate. Vamos agora a um breve intervalo comercial e voltamos já. Eu sempre estudei em escola pública e dependo dela para crescer na vida. Por isso, estou na luta pela valorização dos meus professores. Eu penso assim, para nossa escola pública melhorar, o governo, o prefeito tem que melhorar os salários de todos que trabalham na escola. O que nós queremos é que se valorize de verdade a educação. Eu faço meu trabalho com amor, merecemos mais respeito. Para a escola pública melhorar, todos nós temos que lutar. FETEMES e Sintedes. E lembrando que a nossa teleconferência é uma realização da Federação dos Trabalhadores em Educação, que é a FETEMES, pela TV Campo Grande, Canal 8, com imagens que chegam a 74 municípios em todo o estado. E já debatemos aqui a realidade da educação no Brasil e no estado também. Discutimos o Plano Nacional de Educação e o que deve ser feito para avançar na qualidade do ensino público. Agora, queremos ouvir a professora Ângela Costa, novamente, da Universidade Federal, e é possível melhorar o ensino público sem a valorização dos educadores? De forma nenhuma, né? Nós gostaria de resgatar o que Jaime acaba de falar, que existe eleição, um processo democrático nas escolas para a escolha de diretor, mas isso não acontece nas creches, né? É indicação política. E isso é um problema muito sério. Eu costumo até brincar e falo que tem que ser que nem padre. 2 anos de direção ali e sai, porque senão ele vira dono da comunidade. E ninguém mexe naquele CEINF. Então, eu acho que essa democratização tem que atingir também a educação infantil, né? Não conseguimos ainda isso. Mas, na verdade, o que a gente percebe? Você tinha me perguntado sobre? Se é possível valorizar a educação, melhorar sem a valorização do profissional. Isso aí é consenso internacional, né? Quer dizer, não tem o sistema de ensino de qualidade, ele tem a qualidade que tem seus professores. Não tem como você dizer que o sistema de ensino tem qualidade se o professor não tem essa qualidade. Então, essa formação continuada, né? Esse cargo, né, de carreira, né, no magistério que a gente tem que ter, quer dizer, a profissão professor tem que ser atrativa para as grandes cabeças. No Japão, eles fizeram exatamente isso. Quer dizer, as melhores cabeças das universidades querem ser professores, porque eles são valorizados financeiramente, têm condições de trabalho, têm estrutura de trabalho, têm progressão na sua carreira. Ele tem, assim, ele visualiza, né, um crescimento profissional. E isso não acontece com a nossa realidade aqui no Brasil. Quer dizer, o professor, às vezes eu chego e falo, gente, por que você escolheu fazer pedagogia? Falo para os meus alunos, né? Ah, professora, porque eu queria entrar na universidade e era o que tinha menos concorrência, né? Então ele já chega lá assim, menosprezado. Quer dizer, quando é um estudante de medicina, um acadêmico, você está estudando, fazendo o quê? Medicina. Ele enche o peito e fala que está fazendo medicina. Agora, o professor, o pedagogo, ele fala até baixo. Ele fala, eu estou fazendo pedagogia. Ele já se desvaloriza, né? Ele é ridicularizado na própria família. Você vai querer ser professor? Mas como que você vai ser professor? Então, não há dúvida que esse professor é de fundamental importância que ele seja valorizado, tanto financeiramente como também em termos de condições de progresso na carreira, progresso pessoal. Obrigado, professora. E também é preciso falar sobre a questão salarial e trazer à tona o piso salarial do profissional do ponto de vista legal, jurídico. O piso já foi julgado como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, agora só existe um caminho, cumpri-lo. E isso, é isso, professor Jaime? É verdade, é importante. Essa é uma luta histórica, né? São mais de 100 anos que os professores lutaram e lutam por essa conquista, né? O piso nacional significa que a gente tem um padrão mínimo nesse país de carreira. Fundamental que o piso nacional, como você falou, ele não venha para achatar as carreiras. Tem que valorizar ao longo do tempo de trabalho do professor o seu também dedicação à educação. Mas é fundamental que a gente faça agora cumprir essa lei, né? Nós tivemos algumas, foi aprovado em 2008, de julho de 2008, até agora
Dia 6 de abril tivemos um impasse com alguns governadores que entraram com a ADIM. Infelizmente, o nosso governador foi um deles que assinou a ADIM, né?